Então, filha, se você quer alguma coisa, vira alguém na fila do pão. Foi aí que eu tracei como meta. Mas eu não só vou ser uma autoridade em finanças, como eu vou ser a maior autoridade em finanças do Brasil. Eu nem sempre soube que eu queria trabalhar com finanças ou ensinar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro ou transformar a vida das pessoas através de educação financeira. Porém, segundo ano de faculdade, comecei a ter aulas de TV e de rádio. E aí eu me apaixonei pela linguagem da TV e do rádio, muito mais ágil, muito mais direta. Eu não tinha paciência para impresso, nunca. Hoje gosto, né, bastante de veículos impressos, mas naquela época, para mim, tipo, ler jornal não fazia o menor sentido. E aí fiz, fiquei um ano infernizando um professor da faculdade, que era diretor do SBT Repórter, até que finalmente apareceu uma vaga de estágio, e eu entrei no SBT e falei, ufa, uma etapa foi cumprida, agora eu só preciso ser repórter e apresentadora de TV. E mal sabia eu que ainda tinha um longo caminho pela frente. Olha, irmão, tá todo mundo dizendo por aí que a modelo Gisele Bündchen se casou com o jogador de futebol americano Tom Brady. E você vai saber pra quem a rainha da TV mandou um selinho especial. Uma ótima terça-feira pra vocês. Tchau. E aí, essa questão, né, de finanças surgiram para uso próprio. Eu não queria ensinar ninguém, era algo que eu fazia por mim. Até que fui para a TV Record em 2008, e aí passaram-se uns 3 anos, eu já tinha feito tudo o que eu queria fazer. Meu grande objetivo era ser repórter e apresentadora, eu já fazia, né, 3 anos, não tinha nada que me inspirasse mais, eu falei, putz, eu quero fazer outra coisa da minha vida. E aí, essa questão, né, de finanças estava me incomodando, porque eu percebi as pessoas próximas a mim, fossem aquelas que ganhavam 10 mil ou aquelas que ganhavam 600 reais, todas com um comportamento muito semelhante, de gastar mais do que aquilo que elas tinham, ou achar que porque a vida era daquele jeito, tinha que ser daquele jeito, e que elas não eram capazes de alterar o status quo da vida, sabe? Como se elas fossem sempre vítimas ou passivas em relação ao universo. Eu falei, cara, se eu fui capaz de modelar a minha vida a partir daquilo que eram os meus objetivos, e se as pessoas sabem que elas precisam gastar menos do que elas ganham, e foi aí que eu comecei a entender que a questão do dinheiro ela era muito mais emocional e comportamental do que matemática. E aí eu fui começar a estudar essa questão da economia comportamental. É uma doença chamada olhogranditismo maior que o bolso crônico. O que é essa doença? Sintomas que a gente vê. Pessoas que querem coisas muito além daquilo que o que elas têm hoje lhes permite. E não como se fosse um sonho, elas precisam daquilo naquele momento. E se elas não tiverem naquele momento, parece que elas estão perdendo alguma coisa. Eu pensei, poxa, se os meus colegas de trabalho são desse jeito e pela trajetória como repórter, eu via diversas realidades do Brasil inteiro e sabia que aquele era um padrão que era repetido, né? E eu sempre gostei muito de reality shows. E aí eu sugeri para o meu chefe da época de fazer um reality, tipo um Extreme Makeover do dinheiro, onde eu ia transformar pessoas endividadas em investidoras em 4 semanas. Ele falou, olha, Natália, sua ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer no seu lugar. O apresentador vai fazer. Falei, ótimo, que beleza, não é verdade? Mas, como eu acredito que se o mundo te dá um limão, você faz uma limonada, uma caipirinha, uma torta, ainda faz uma raspa de limão, eu fui querer entender por que ele estava passando aquela ideia para outra pessoa e não para mim. E aí eu entendi que eu era uma Hellis repórter, não passava disso. E eu não entendi isso como uma ofensa, eu entendi isso como uma dica. Então, filha, se você quer alguma coisa, vira alguém na fila do pão. Foi aí que eu tracei como meta. Então, eu vou ser alguém na fila do pão. Mas eu não só vou ser uma autoridade em finanças, como eu vou ser a maior autoridade em finanças do Brasil. Você tem um sonho? Você não consegue realizar? Não consegue guardar dinheiro para ele? Então você está no lugar certo. O Me Poupe veio para isso, para te ajudar a realizar aqueles seus sonhos de consumo que você achou que nunca poderia realizar. Todo dia tem alguém dizendo que o que você faz não presta. Cara, é todo mundo ser humano.
Acho que todo mundo passa por esses momentos. E acho que é importante falar isso. Pô, quando você recebe uma crítica muito dura ao teu trabalho, você chega a pensar, vale a pena eu acordar às 6 da manhã e trabalhar das 8 da manhã até as 9 horas da noite para passar por isso? Vale a pena eu empregar 45 pessoas? Vale a pena eu pagar 5 milhões de imposto para o governo para, ouvir isso? Só que no momento seguinte, e eu acho que essa questão de entender tão bem o cérebro das pessoas me ajuda a voltar ao meu centro, porque eu sei que aquilo é das outras pessoas, não pode ser meu. O meu propósito, ele precisa estar dentro de mim. O desejo de ajudar as pessoas, ele precisa estar dentro da minha cabeça. E é por isso que eu faço o que eu faço. E quando esses sentimentos, me batem, eu vou olhar outros depoimentos, outros comentários, pego e-mails dos meus alunos, e aí eu lembro por que eu faço o que eu faço. É a aluna que deixou de se matar, é a prostituta que saiu da rua, é a mãe preta que apanhava e agora está conseguindo cuidar dos 3 filhos, é o filho que comprou a casa para a mãe à vista. Então, isso me dá força para continuar. Boleto na mão, caneta na outra, sovaco pelando e presta atenção, porque em 2021 vai sobrar dinheiro. Ah, vai. Não existe uma máscara, não existe um personagem. O que mais perguntam pra galera que trabalha aqui comigo é, mas ela é daquele jeito mesmo? Perguntam pra todo mundo. E eles me contam isso. Eu falo, mas que jeito? Tipo, mas como assim? Que jeito é esse? Porque eu não criei um personagem. Eu sou mesmo maluca. Eu sou mesmo, essa pessoa que fala besteira, que conta piada e que gosta de fazer analogias. Enfim, então eu acho que essa espontaneidade, e tem um pouco a ver com o feminino também, sabe? De desmistificar questões que são ou femininas ou masculinas. E talvez tenha um pouco disso também. Querendo ou não, eu hoje meio que tô no topo de um universo que é dominado por homens. Mas a empresa que mais é reconhecida dentro do mercado de finanças pessoais é liderada por uma mulher. Então, talvez isso também chame a atenção de alguma forma, mas para mim, o que é mais valioso disso tudo é deixar uma mensagem para as mulheres, de que não existe mundo, universos que você não seja capaz de entrar, se apropriar e dominar se você quiser. Eu quis dominar, eu queria ser a dona deste mercado e quero continuar sendo, e vou fazer o possível para continuar sendo. Então, se você está esperando ser perfeita, ou se você tem esse desejo de ser perfeita e qualquer errinho te deixa muito abalada, saiba que isso é normal, mas que quem tenta ser perfeita acaba virando uma perfeita idiota. Ai, Luísa, me ensina a ser assim, eu me irrito muito fácil. Me dá uma lição. Quem te irrita te domina. Você viu que eu não falei uma lamentação aqui? Nenhuma. Não me dominou. Eu tenho uma grande responsabilidade sobre aquilo que eu digo, porque eu sei o tamanho da minha influência. Então, o meu filtro é: isso vai mudar a vida de alguém? Isso é importante neste momento? Isso é relevante para a mensagem? Então, o meu filtro não é o medo do cancelamento, porque eu acho que a gente não pode viver com medo do que vão dizer da gente. O meu filtro vai ser sempre: isso vai mudar a vida de alguém? Isso pode impactar positivamente a vida de alguém? Ou me posicionar em relação a isso pode promover alguma mudança positiva na vida das pessoas que me seguem? Se eu entender que sim, ainda que aquilo me dê o risco de cancelamento, eu vou fazer. O cancelamento não pode me impedir de fazer aquilo que eu quero e de falar aquilo que eu faço. Até porque se eu prego a independência e a liberdade financeira, se eu tiver medo do que vão dizer de mim, eu não estou praticando aquilo que eu falo, que é a liberdade. Com R$1.000 eu vou te mostrar que dá para criar um negócio que fatura milhões a partir de R$1.000. Fica nesse vídeo até o final, que esse vídeo vai mudar a sua vida. E eu quero participação! O que a gente sabe é que o ser humano passa cada vez mais tempo dentro da internet. As pessoas pensam cada vez menos, elas ficam ali hipnotizadas cada vez mais, e isso cria sociedades burras. Ponto. Você tá lá o tempo inteiro dando scroll,
Não tem como. Ah, não, Nath, mas eu tô na internet estudando. Beleza, estou deixando bem claro aqui. Tô falando daquela coisa de você dar scroll infinito e quando você vai ver, você perdeu 2 horas da sua vida. E quando você tenta se lembrar que tipo de conteúdo você absorveu, o que você aprendeu, quanto que você comprou, porque se a gente não começar a se perceber como o produto, e de novo, quando você não paga nada, o produto é você. Nossa, mas o Instagram tá legal, eu não pago nada por isso. Sim, porque o produto é você. No caso, o Facebook e o Instagram estão ganhando muito dinheiro às suas custas. E quanto de dinheiro você tem deles? Então, acho que passa por conscientização da população e regulamentação, não só aos dados, como a gente já tem a LGPD aqui hoje no Brasil, mas qual é o limite da utilização desses dados para induzir as pessoas à compra, a ficar mais tempo dentro daquelas plataformas. Você chega ao final do mês sem um puto na carteira, olha para sua conta bancária e ela aparece o vale do silêncio? Cri, cri, cri. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas e mais uma dica bônus de coisas que eu fiz ao longo de toda a minha vida financeira e continuo fazendo e que me permitiram ter mais de R$1 milhão investidos. Eu me vejo dentro da internet como uma válvula propulsora para outras pessoas que, assim como eu, não encontraram lugar no mundo analógico, ou no mundo digital mesmo, né? Porque já evoluiu tanto que hoje, mesmo dentro do mundo digital, as pessoas já não têm mais espaço, né? Então, acho que eu me vejo, né? A pessoa física, a Natália, como essa válvula capaz, né, de catapultar talentos que tenham essa mesma vontade, essa mesma dedicação, esse mesmo brilho no olho por transformar a vida das outras pessoas e só precisam, né, de oportunidade para fazer isso. E como empresária, fomentando cada vez mais um ecossistema que vai gerar mais negócios, mais impactos, usar cada vez mais a tecnologia para chegar onde a gente hoje não consegue chegar, levar mais conteúdo para mais mídias, que cada vez conversem mais com a linguagem das pessoas, com novas caras, enfim. Então é isso que eu imagino para o futuro. A gente está onde o brasileiro precisa que nós estejamos para que ele saiba que ele é capaz de mudar a vida dele, e a gente está aqui para mostrar esses caminhos.